Então vamos agora dar continuidade à nossa formação de cura interior sobre o assunto doença espiritual assídia. Vamos ver aqui a diferença entre assídia e tristeza. Então devemos entender a diferença entre assídia e tristeza, pois elas são aparentadas, ou seja, são parentes. Então, como acontece a assídia? Como que acontece? Existem áreas de especialização da alma como o intelecto. Ou seja, a alma que eu estou falando é o espírito. Então, o espírito, ele existe áreas específicas. Então, por exemplo, existe a parte do nosso lado espiritual, que é o intelecto, é a razão, é a nossa mente, né? O nosso pensamento que dá essa capacidade. O intelecto, a parte específica. Vou tentar comparar melhor aqui para você. O nosso corpo ele tem várias partes específicas, né? Tem um cérebro, que é responsável por comandar todo o corpo. Então ela tem várias partes específicas. Os pés, que movimentam, mas tudo movimenta pela ordem do corpo. Então a parte do cérebro que está dentro do cérebro ela é específica, é diferente da parte do coração. O coração tem outra função. Então cada especialização cada parte do nosso corpo ela é específica em fazer algo. O coração é bombear o sangue. Então, a visão é olhar. Então, o nosso espírito também ele tem isso. Então, o nosso espírito, a alma, entenda que a alma, quando eu estiver falando na alma, é o espírito. Ele tem essa parte mais específica, que é o intelecto, que é a parte racional da alma, a que deveria conduzir a nossa vida. Então, a parte racional que vai conduzir a nossa vida ao caminho certo. Certo? E existe a parte irracional nossa, da alma. Qual é a parte racional da nossa alma? Aquilo que temos em comum com os animais, que é o desejo. A capacidade de desejar e a capacidade de se irar. Os animais não ficam furiosos, às vezes, assim. Se você brigar com o animal, ele fica zangado, com raiva. E ele também não tem desejo com as coisas. Observe um cachorro, ele tem um desejo, né? O desejo de estar perto do dono dele, de comer aquela comida suculenta, os desejos. Então a nossa alma, o nosso espírito, ele tem isso daí, né? Essas áreas de especialização, a parte racional. Só que os homens têm uma forma de manifestar o desejo. Nós temos uma forma de manifestar o nosso desejo que é diferente dos animais. A ira também é um dom de Deus, não vamos esquecer, não vamos estudar ainda sobre a ira. Como que a ira é um dom de Deus? Depois nós vamos estudar para entender. Só que tem a ira negativa, é como a tristeza, né? Então ela é um dom de Deus para que ela existe para nos defender. Então, a tristeza, ela é manifestação de desejo frustrada, que eu estou falando da tristeza ruim. Então, você teve um desejo que se frustrou, você ficou triste. Você se frustrou com algo. Por exemplo, geralmente o sanguíneo. O sanguíneo é a pessoa que cria muita expectativa das coisas, a pessoa que tem um temperamento sanguíneo. Que é aquela pessoa que ela fica sempre ansiosa para algo. Então ela cria o seu mundo de fantasia de algo que vai acontecer. Ela já sonha demais e se é frustrada, aquele sonho dela não se torna realidade, ela se frustra com facilidade, o sanguíneo. E aí ele pode entrar em tristeza. E se não tiver trabalhado essa tristeza, né, no caminho de Deus, ele vai ter essa frustração e vai se entregar à tristeza. É normal acontecer de vez em quando as tristezas, você se frustrar, isso é normal, mas você não vai ficar preso àquilo dali. Né? Você não vai ficar o tempo inteiro, triste, passar a vida inteira triste por causa daquilo dali. É diferente, é algo que vai ser passageiro. Se você está em Deus, essa tristeza não vai prender em ti porque você teve um desejo frustrado. Ela vai vir e vai ser. Acontece às vezes muito comigo. Eu, por exemplo, sou sanguíneo. Eu às vezes imagino algo que eu quero fazer, bonito, de repente faço um planejamento de algo. Por exemplo, a gente planeja uma festa para fazer bonito, às vezes São Miguel, uma confraternização, aí de repente não acontece, aí eu me frustro. Aí eu fico triste. Aí vem aquela tristeza, a gente fica frustrado, então a tristeza é a manifestação de algo que me frustrou. Só que se eu ficasse preso, aí não aconteceu a festa do exército, a confraternização, aí eu ficar remoendo aquilo ali, que é o rancor, né, o ressentimento, a tristeza que vem do rancor. Aí eu vou ficar me remoendo o tempo inteiro porque que não deu certo, aí começar a culpar todo mundo. Aí eu vou me prender à tristeza e vou ficar doente, é puxar doença espiritual. Mas se vem assim, vulto e sai, não fica preso dentro de você,
Amém, você está liberto. Isso pode acontecer, nós somos seres humanos, nós vamos ficar sentindo. Quer dizer, nós não vamos sentir, não. Nós não somos deuses e nós não somos ainda santos. Só se você já for santo aqui na Terra, para não sentir. Então, entenda essas diferenças aí, tá? Então, essa tristeza, a tristeza ela é a manifestação do desejo, entendeu? Desejo que eu quis fazer algo, ou o meu desejo está pegado a algo, e aí eu me frustro. Agora, a assídia é o quê? A diferença aqui que eu estou dizendo para vocês. A assídia se manifesta no desejo e na ira juntos. É os dois juntos. Desejo e ira ao mesmo tempo. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Não é só o desejo frustrado que a tristeza causa. Ou seja, ela pega em cheio toda a nossa parte irracional. Entendeu? Aí a assídia agora é diferente da tristeza. A assídia ela vai pegar só o nosso lado irracional. Lembra que eu falei que a alma, o espírito, ele tem um lado específico, que é o intelecto, o lado racional, o intelecto, e o lado irracional, que é o desejo e a ira. O nosso desejo e nossa ira é algo irracional, por isso que a nossa razão tem que trabalhar, exercitar, que são as acessos, para você não deixar ser levado pelo desejo. Porque às vezes vem a ira de uma vez. Então, se você se trabalha, você se policia, se você sabe que tem a ira, que nós vamos ver as terapias da ira, você vai se trabalhar para poder entender as situações que te deixam irritado, que te tiram a paciência. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita falta de paciência. Eu tinha uma pessoa que era fácil de explodir. Mas eu fui me trabalhando bastante. Não é porque necessariamente eu tinha dom espiritual, ira em mim impregnada, não. Mas é por eu ser sanguíneo. Então o sanguíneo, quando se frustra de algo, ele fica irritado. Logo assim, acontece uma ira rápida, fica com raiva. Mas depois passa, aí se arrepende e volta de novo, né? Que é diferente da dor espiritual, ira. Vamos entender, entendam que as doenças espirituais é aquilo que está em você impregnado. Que você luta, é o seu vício. É aquilo que você está o tempo todo lutando para se libertar. Não é algo que vem passageiro. Todas essas dores espirituais que a gente está estudando, todos nós vamos ter ela passageira em nós, vai vir, mas tem aquelas que está em ti, que tu tem que mesmo trabalhar para lutar. Como a pessoa que vive na depressão, né? A pessoa triste, a assídia, que a pessoa vive depressiva, todo dia ela está depressiva. Entendendo aí como é a diferença, a assídia, ela vai se manifestar desta forma, ok? A tristeza só pega uma parte, né? A tristeza ela vai pegar ou a ira ou o desejo. Então, quando vem ira com desejo junto, a ira e o desejo junto, é a assídia, ela se manifestou dessa forma. Você teve o desejo e ao mesmo tempo se irritou, né? Entendeu? Por isso que o demônio da assídia só pode ser expulso depois de uma longa luta que dura anos. Então, nós vamos ver como é que é essa terapia, esses exercícios. Então, o da assídia, a notícia boa é essa para nós, né? Se você está se identificando na assídia, se você teve alguma dessas manifestações que eu falei da assídia, se sua assídia é por causa de uma preguiça espiritual, é o tédio, ou é depressão, ou é aridez espiritual, é uma luta longa para se libertar, não é da noite para o dia, certo? Então, porque é uma luta contínua que precisa ser travada. E os santos padres não deixam de nos chamar a atenção que é um dom de Deus. Então entenda a assídia como um dom de Deus que deve ser tentado assim, pois é a dor de como se fosse de um parto, de um nascimento de um homem novo. Então você que vai passando por esse processo de assídia, você vai vencendo, você vai lutando, vai fazendo esse travamento desta luta, é uma dor de um parto, porque é dolorosa, a assídia é dolorosa. Quem entra na assídia, seja por qual dessas manifestações, seja assídia depressiva, tédio, aridez espiritual ou preguiça espiritual, seja uma dessas que você estiver entrando, né, ou já tiver entrado, você vai entrar numa dor de parto. Então vai ser um nascimento novo, aí você vencer, que nós vamos ver quais são as terapias e os remédios para vencer a assídia. Você vencendo isso daí, você vai se transformar num homem novo, aí você vai ver que você superou e você vai se sentir bem, porque você venceu essa etapa, ok? Apesar de tudo, a assídia é passageira, como tudo nessa vida, a assídia é passageira. Também essa tentação irá passar, é uma luta. Ela demora, pois como diz o Evangelho,
Quem perseverar até o fim será salvo. Então a notícia boa é essa, não se preocupe. A assídia vai passar na sua vida. Mas você tem que travar a luta. Quem não trava a luta, se suicida. Quem se entrega, tá? No próxima continuação, eu vou falar sobre os sintomas da assídia. O que que você sente quando está vindo a assídia sobre você, tá bom?